Para todo mundo vendo esse vídeo no domingo de Páscoa, a data da publicação, quero desejar uma boa Páscoa, espero que vocês estejam todos bem, apesar dessa situação estranha que a gente está vivendo, né? Talvez a Páscoa mais estranha que a nossa geração já viu. Pensar que a coisa de um mês atrás a gente estava planejando comemorar essa Páscoa de uma maneira bem diferente do que a gente está fazendo agora. Mas como eu também já falei em alguns vídeos anteriores, isso pode ser também uma grande oportunidade para nós, né? A gente está sendo obrigado a revisar alguns valores, algumas prioridades, e isso pode ser muito bom. A gente está podendo identificar coisas na nossa vida que precisam ser mudadas. E vai ser muito ruim se a gente passar por essa crise e não aproveitar para fazer essas mudanças. Então eu espero que com essa mensagem de Páscoa eu ajude um pouco a gente nesse sentido, né, a fazer isso. Então eu quero começar falando sobre a origem do termo Páscoa, né? O que é, afinal, a Páscoa? Na nossa cultura, quando a gente comemora a Páscoa, a gente está se lembrando da morte e ressurreição de Cristo. Mas a Páscoa em si não é isso, né? O que houve, na verdade, foi uma coincidência de datas, que não foi por acaso, inclusive, a gente vai falar mais sobre isso. Mas o fato é que Jesus ele foi morto na época da Páscoa, né? Quando a gente vai nos evangelhos e vê a história das últimas horas de Jesus, a gente vê Jesus orientando os discípulos para que eles comemorassem a Páscoa juntos. Então eles já comemoravam a Páscoa. O que eles comemoravam, afinal? Que Páscoa era essa, né? A palavra Páscoa significa literalmente passagem e tem a ver com a saída do povo de Israel do Egito, onde eles viviam num regime de escravidão. Essa é uma história bem conhecida também na nossa cultura por conta de várias adaptações que teve para o cinema, né? E duas passagens que são bem famosas são aquela que Moisés aparece abrindo o Mar Vermelho, né? E também quando ele recebe as tábuas da lei. Então são passagens conhecidas. Mas o que é Páscoa? O que passagem tem a ver com isso, né? Bom, para entender isso a gente precisa voltar um pouco nessa história e ver algumas coisas que aconteceram antes, né? O momento decisivo dessa história é quando Moisés chega para o faraó, que era uma espécie de rei do Egito, e ele diz então que o faraó deveria deixar o povo de Israel sair do Egito porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos antepassados de Moisés, o verdadeiro Deus, criador dos céus e da terra, havia determinado assim. Mas o faraó não acreditou e não aceitou isso assim logo de cara e não quis deixar o povo embora. Então Deus mandou pragas para mostrar para o Egito quem ele era, mostrar o poder dele, mostrar que ele era o verdadeiro Deus e que o povo do Egito deveria então fazer o que ele estava determinando. E quem estuda esse assunto, né, os estudiosos, eles dizem que cada praga que Deus mandou para o Egito tinha relação com algum deus ou alguma coisa que os egípcios confiavam muito, né? Então, por exemplo, os egípcios eles adoravam o sol, né? Para os egípcios o sol era um deus, eles tratavam como um deus. Então Deus fez com que ficasse escuro no Egito por 3 dias, né? Ou seja, mostrando que ele era o criador do sol, que os egípcios tratavam como se fosse um deus, e ele podia controlar o sol, né? E a gente não sabe exatamente como Deus fez isso, mas não foi um eclipse do Sol pela Lua ou uma coisa desse tipo, porque, bom, primeiro durou 3 dias, né? E segundo, porque na região, por exemplo, que os israelitas estavam dentro do território do Egito, eles ficavam numa região chamada Gósen, lá não aconteceu isso, não houve esse problema. E a gente vê também pela narrativa da Bíblia que ficou completamente escuro. Os egípcios eles não conseguiam nem sair de casa, né? E aí eu lembrei de nós, né, na nossa situação, presos em casa, no caso deles lá, porque eles não conseguiam enxergar nada, estava completamente escuro, né? E também os egípcios eles confiavam muito no rio Nilo. Eles viviam ali numa região desértica, onde era muito difícil cultivar, mas as margens do Nilo era possível. Então os egípcios confiavam muito no Nilo. Por isso Deus fez com que o Nilo, a água do Nilo, fosse transformada em sangue por 7 dias. E os peixes morreram. E a água ficou mal cheirosa e ninguém podia beber a água do Nilo.
Então Deus obrigou os egípcios e os israelitas também, porque eles viviam ali, né, a repensarem, né, as coisas em que eles confiavam, né? Pensar que as coisas que eles confiavam, que eles depositavam toda a confiança deles, elas não eram infalíveis, né? Elas podiam falhar e elas estavam sujeitas a Deus. E isso é um pouco parecido com o que a gente está vivendo agora, né? Se a gente pensar. Nós confiamos muito em algumas coisas, né? Por exemplo, nós confiamos muito no nosso trabalho. E eu não estou dizendo que a gente não deva levar o nosso trabalho a sério, né? Como marido e pai, eu tenho uma responsabilidade dada por Deus mesmo de sustentar o meu lar através do meu trabalho. Mas Deus também me deu a responsabilidade de liderar minha família em buscar e conhecer a Deus e viver como Deus determinou. Se eu não faço isso, eu não estou cumprindo bem o meu papel, não estou cumprindo bem o papel que Deus me deu. Isso é até mais importante que o trabalho, né? E percebe que essa crise colocou o nosso trabalho, a nossa confiança no trabalho em xeque, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso trabalho, depois mesmo que a crise passar, os efeitos que vai ter. Então o nosso trabalho, em que às vezes a gente confia muito, ele não é infalível, a gente não pode confiar totalmente nele, ele não resolve todos os nossos problemas e a gente não sabe realmente o que vai acontecer agora. Nós também, na nossa cultura, a gente confia muito no entretenimento, né? A gente acha que vale a pena cumprir as nossas obrigações, desde que depois a gente tenha a chance e o tempo de fazer o que a gente gosta, o que a gente prefere fazer, né? Por exemplo, alguns gostam muito de sair com os amigos. Isso não está dando muito certo agora, né? Outros preferem ficar em casa e fazer outras coisas, mas também isso está ameaçado, né? Por exemplo, a gente sabe que a internet pode ficar sobrecarregada e algumas coisas que a gente gosta muito de fazer podem não funcionar durante esse período que a gente está vivendo. Então a gente também está precisando repensar isso, né? Alguns colocam muita confiança na família, no contato com a família, que é uma coisa muito boa, que Deus mesmo criou. Mas veja que até isso está em xeque agora, veja que até isso a gente pode ser privado disso, né? Então a gente precisa apoiar a nossa vida em alguma coisa que não falhe e que não possa ser tirado de nós. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas voltando lá para os egípcios, né? Mesmo depois de 9 pragas, que levaram muito transtorno e até a morte de animais, eu não tenho certeza se as primeiras 9 pragas chegaram a levar à morte de pessoas, mas é possível. Mas mesmo depois de tudo isso, o faraó não permitiu que o povo saísse. Então Deus enviou uma última praga, né? Essa teimosia dos egípcios de não dar atenção ao que Deus estava falando para eles, levou à ira de Deus e Deus precisou agir com relação a isso. Então eu vou ler um trecho da Bíblia que fala sobre isso e veja se vocês encontram uma passagem aí. Lembra que eu falei que Páscoa tem a ver com passagem, né? Então o texto diz assim: Assim diz o Senhor, à meia-noite passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde, que trabalha no moinho. Então Deus disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes do alto das portas das casas, do alto e nas laterais das casas onde vocês comerem o animal. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Essa passagem do Senhor, ao ver o sinal de sangue e passar sobre aquela casa, né, passar por aquela casa e não atribuir, né, a maldição àquela casa, isso é a Páscoa que os israelitas comemoravam
desde essa época, né? Eles foram instruídos a Deus a comemorar isso. Porque então eles tinham que sacrificar um animal, né? Um cordeiro ou um cabrito, e pelo sangue desse animal os primogênitos foram salvos. Isso foi a primeira Páscoa. E depois disso, Deus instruiu os israelitas para que eles anualmente fizessem o sacrifício de um animal pelo pecado do povo. E tinha que ser um animal perfeito, sem nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de defeito, geralmente um cordeiro, e ele era sacrificado pelo povo. Então a morte, que era o que o povo merecia pelo pecado, conforme a lei de Deus, ela era transferida para esse animal. Esse animal levava o castigo que o povo merecia, né, que o povo deveria receber. Então, dessa forma, a justiça de Deus era satisfeita, né, a morte o pecado era punido naquele animal, mas o povo era salvo. Então, isso é a Páscoa, né? Então, era isso que eles comemoravam. Mas lembra que eu falei que havia uma coincidência de datas, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Nós precisamos, então, agora falar sobre Jesus. E quando eu pergunto sobre Jesus para as pessoas, quem elas acham que é Jesus, eu escuto muitas respostas diferentes, e algumas até contraditórias, né? É importante a gente conhecer Jesus, né? Conhecer quem ele realmente é. E pela Bíblia nós sabemos quem Jesus de fato foi, né? Jesus, ele veio ao mundo, entre outras coisas, ele que é Deus, ele veio ao mundo para mostrar a Deus, né? Ele é Deus, a Bíblia diz que ele é Deus, que ele estava com Deus do princípio, quando Deus criou todas as coisas, e Jesus participou da criação de todas as coisas. E então ele se fez homem, em determinado momento da história, ele se fez homem e passou a viver entre nós. Jesus viveu mais ou menos 30 anos de forma muito parecida com outras pessoas, né? A única diferença é que ele era perfeito, ele não tinha pecado como nós, né? Mas ele não mostrava muito isso para as pessoas, poucas pessoas conheciam Jesus. Até que com mais ou menos 30 anos, Jesus decidiu que era hora dele se fazer conhecido e saiu para ensinar as pessoas sobre Deus. E uma coisa que Jesus decidiu fazer quando ele começou esse seu ministério, né, de ensino para as pessoas, ele decidiu encontrar com João Batista. João Batista era primo de Jesus e também ele estava ensinando a Deus, sobre Deus para as pessoas. Na verdade, João Batista estava preparando as pessoas para que elas conhecessem Jesus. E Jesus foi até João Batista e ele estava ensinando as pessoas. E aí, quando João Batista viu Jesus, ele disse algo, né, que ficou registrado na Bíblia, é uma frase conhecida, mas que ela pode ser estranha para nós no primeiro momento, na nossa cultura, quando a gente ouve pela primeira vez, né? Porque João Batista, quando viu Jesus, disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso, então, pode parecer estranho, né? Ele está comparando Jesus a um cordeiro. Agora, se a gente lembrar da história da Páscoa, né, que os israelitas receberam de Deus o mandamento de sacrificar todo ano um cordeiro, para que esse cordeiro recebesse o castigo do pecado do povo, aí a gente começa a entender o que João Batista quis dizer. E também talvez você já tenha ouvido, certamente você já ouviu alguém dizer que o sangue de Jesus tem poder, né? Isso até virou uma piada, né? As pessoas usam para qualquer coisa, o que é ruim, né? Porque a gente perde o sentido do que isso realmente significa. Porque é verdade, o sangue de Jesus ele tem poder, mas ele tem poder para qualquer coisa? Para que ele tem poder, né? Bom, se a gente lembra de novo da história da Páscoa, daquele sangue no batente da porta, que fazia com que o Senhor passasse por aquela casa e naquela casa ele não entrou e naquela casa não foi morto o primogênito, aí também a gente começa a entender um pouco o que quer dizer esse poder que é atribuído ao sangue, né? E ao sangue de Jesus, no caso, né? A Bíblia mostra que esses sacrifícios de animais que o próprio Deus mandou o povo de Israel fazer, eles eram um sinal, né? Eles tinham a sua importância naquele contexto, aquilo realmente resolvia ali o relacionamento de Deus com o povo, mas eles apontavam para algo maior que ainda viria a acontecer no futuro, né? Um sacrifício definitivo, não de um animal, mas de um homem. Um sacrifício que ia custar a vida desse homem e o seu sangue seria derramado. E esse homem, assim como o cordeiro, receberia o castigo
pelo pecado de todos os homens e mulheres. Mas ao invés de ser um sacrifício com prazo de validade, aquele sacrifício que resolvia o problema do povo de Israel durante um ano, esse sacrifício perfeito de um homem perfeito, ele levaria os pecados de toda a humanidade, de uma vez por todas, tanto que depois não seria mais necessário fazer aquele sacrifício de animais para resolver o problema do pecado. Então eu estou falando, claro, da morte de Jesus, do sacrifício que Jesus fez por nós. Quando Jesus foi morto na cruz, ele recebeu ali a pena, o castigo merecido pelo nosso pecado. Ele experimentou a morte física, mas não apenas isso. Ele também experimentou uma morte espiritual, a separação de Deus, alguma coisa que Jesus nunca havia experimentado antes. A narrativa da Bíblia mostra, inclusive, que isso foi muito mais doloroso para Jesus do que todo o castigo físico que ele recebeu. E olha que o castigo físico que Jesus sofreu não foi pouca coisa, Jesus ele foi despido, foi humilhado, e depois ele foi chicoteado, espancado, arrancaram a barba dele, uma parte dela, colocaram aquela coroa de espinhos fincada na cabeça dele, perfurando a cabeça dele. Aí fizeram ele carregar aquela cruz, depois de toda essa tortura, carregar a cruz que basicamente era uma tora de madeira, maior do que ele, e ele carregou por toda a cidade aquilo. Aí eles pregaram ele naquela cruz, o pulso e os pés de Jesus foram atravessados por um cravo grande que fixou Jesus naquela cruz. Então foi um ferimento doloroso, grande, nos pulsos e nos pés. E aí eles deixaram Jesus exposto naquela cruz ao sol com aqueles ferimentos por horas, numa posição que induz ao sufocamento. Quem estuda esse assunto entende que a morte por crucificação era uma morte por sufocamento. A pessoa não conseguia respirar direito e ela ia se sufocando gradualmente até que ela não conseguia mais respirar e morria sufocada. Tudo isso que Jesus enfrentou, ele sofreu calado. A Bíblia diz que Jesus não reagiu a nada disso. E isso era até uma profecia que tinha a ver com essa comparação de Jesus a um cordeiro, inclusive. Porque parece que o cordeiro é um animal que quando você mata, ele não reage. Então Jesus foi morto, a Bíblia diz que Jesus foi morto como um cordeiro enviado ao matadouro, que não disse nada, não reagiu. Mas quando, lá no meio da crucificação, teve um momento em que Deus colocou sobre Jesus um castigo espiritual por todos os nossos pecados. Naquele momento, Jesus se tornou o maior de todos os pecadores. O castigo de todos nós foi colocado, que todos nós merecíamos, foi colocado em Jesus. E por isso, naquele momento, Deus, sendo santo, não podendo ficar na presença do pecado, de nada que é impuro, naquele momento Deus saiu, se retirou da presença de Jesus. Até ali, Deus Pai estava ajudando, inclusive, Jesus a passar por aquele momento, mas naquele momento Deus se retirou. E nesse momento, Jesus gritou e ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Então, naquele momento, Jesus sofreu mais do que em toda a crucificação, recebeu um castigo realmente muito forte. Esse castigo é o preço por todo o nosso pecado, o castigo que nós merecíamos receber. A Bíblia diz que se nós cremos nisso, nós somos salvos. E esse castigo que Jesus recebeu, mostra como isso é algo que todos nós precisamos. A salvação em Cristo não é uma coisa religiosa, não é uma coisa que algumas pessoas, por serem religiosas, decidem seguir a Cristo e buscar isso. É algo que todos nós precisamos, porque nenhum de nós suportaria enfrentar esse castigo, que é o que a Bíblia chama também de inferno, essa separação eterna de Deus. E é por isso que nós precisamos da salvação em Cristo, é uma necessidade de todos nós e é algo que ninguém pode tirar de nós. É algo que não falha, diferente daquelas coisas em que muitas vezes a gente confia, que eu mencionei antes. Nenhum de nós sabe o que é ficar totalmente fora do cuidado de Deus. A Bíblia diz que nesse mundo o sol ele nasce para os justos e para os injustos. Então nós estamos a todo momento debaixo de algum cuidado de Deus nesse mundo.
No inferno não vai ser assim. No inferno a gente realmente vai sofrer o que é a separação total e eterna de Deus. E é algo que a gente não consegue imaginar e que a gente não tem. Não é algo que a gente vai conseguir passar numa boa, né? Às vezes a gente brinca com isso, as pessoas brincam, né, com o inferno, mas o inferno é algo que a gente não consegue imaginar e que a gente não quer estar lá, né, com certeza. Agora, pensando em nós, na nossa condição, né, diante de Deus, se você tem alguma dúvida de que você precisa de Cristo, da salvação em Cristo, existe um teste que você pode fazer. Essa coisa do coronavírus, né, está na moda agora falar em teste, né? É preciso testar toda a população, né, para saber quem está infectado, porque afinal é preciso identificar os doentes e fazer o tratamento adequado, né? Bom, o pecado é mais simples. A Bíblia disse já que todos nós estamos infectados e sem tratamento todos nós vamos morrer desse negócio e vamos sofrer a consequência, né? Agora, tem um teste para você fazer, se você tiver alguma dúvida. A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Então, justamente, né, uma segunda morte que não é a física, mas é essa separação de Deus. E olhando para essa lista, bom, se a gente for ser honesto, né, acho que quando fala mentirosos ali, acho que já enquadrou todos nós, né? Porque se eu perguntar para você se você algum dia mentiu de alguma forma, omitindo alguma informação de algum lugar, por algum motivo, ou para fugir de alguma coisa, e você disser que nunca fez isso, eu vou achar que provavelmente você acabou de mentir de novo. Porque quem de nós, né, consegue passar essa vida inteira sem mentir de alguma forma em algum momento? Agora, a idolatria, né, tem a ver com você colocar qualquer coisa acima de Deus, gostar de qualquer coisa mais do que Deus. Quem de nós, né, não faz isso? Até porque o amor na Bíblia não é só falar alguma coisa, falar que ama Deus, que Deus está acima de todas as coisas. Isso não é amar a Deus, né? Amar a Deus é viver de maneira, né, tomando decisões, levando em primeiro lugar, né, pensando primeiro em Deus, depois nas outras pessoas e depois em nós. Quem de nós faz isso a todo momento, não é verdade? Sobre os sexualmente impuros e assassinos, Jesus disse algo interessante, né, numa pregação, está lá em Mateus capítulo 5, conhecida como Sermão do Monte. Jesus disse o seguinte, que na lei que Deus deu lá para Moisés, né, inclusive tem a ver com aquela história que a gente viu, né, das tábuas e tudo mais, naquela lei estava escrito, não cometerás adultério. Mas Jesus diz, se você olhar para uma mulher ou um homem, né, com desejo impuro, já cometeu adultério com ele. E também na lei dizia, não cometerás assassinato. Mas Jesus disse, então, aquele que se irritar e chamar o seu irmão de tolo ou idiota, né? Então, e esse irmão aí é qualquer pessoa com quem você convive, né? O seu próximo. Então, essa pessoa que se irritar com o seu irmão merece o inferno, né? Então, nisso Jesus deixou claro que nós pecamos e ofendemos a Deus com coisas que nós fazemos, coisas que nós dizemos e coisas que nós pensamos e que são impuras para Deus. Agora, quem de nós vive essa vida inteira sem fazer, dizer ou pensar alguma coisa que Deus considera impuro? Nenhum de nós, né? Essa aqui é a verdade. Então, se houvesse um teste, né, que a gente pudesse aplicar num drive-thru, talvez, e esse teste mostrasse se nós somos pecadores, pode ter certeza, ia dar positivo para todo mundo, né? Todo mundo ia fazer esse teste e ia dar positivo. E eu falei num vídeo anterior, né, que você ouvir isso, que você é pecador e que você merece o inferno por isso, pode não ser uma coisa agradável, certamente não é, né? Mas é necessário, né? Quando a gente tem um problema muito grande, a melhor coisa que a gente faz é admitir esse problema, reconhecer o problema, para que a gente possa resolvê-lo, né? Para que a gente possa fazer alguma coisa a respeito.
Essa crise do coronavírus mostrou também para nós, né, que só otimismo não resolve os problemas, né? Só a gente acreditar que as coisas vão dar certo não está fazendo o vírus, por exemplo, sumir e nem as pessoas serem curadas ou não serem infectadas. É preciso tomar algumas medidas, né, quando você tem um problema. E o relacionamento com Deus é a mesma coisa. Existe algo que a gente deve fazer. É por isso que nós precisamos da salvação em Cristo. Aquilo que Ele ofereceu por nós na cruz e que hoje em dia a gente comemora na Páscoa, a gente lembra disso na Páscoa, né? Eu falei que havia uma coincidência de datas, né? De fato, Deus quis que acontecesse dessa forma, né? Que Jesus fosse morto na comemoração da Páscoa, até para ficar mais fácil daquele povo naquela época entender o significado do que estava acontecendo. E nós, estudando a Bíblia, também podemos entender isso hoje. A relação entre o que Jesus fez e aquele ritual que Deus estabeleceu para o povo de Israel, que tira o pecado do povo. Então, o que Jesus fez também nos dá esperança de que a gente pode ter os nossos pecados perdoados por Deus. Então, você precisa reconhecer os seus pecados, se arrepender deles, crer e aceitar o que Jesus fez por você na cruz, né? Eu e você precisamos disso, né? João, discípulo de Jesus, quando ele escreveu algumas coisas sobre Jesus, ele concluiu dizendo, né? Eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna e para que a alegria de vocês seja completa. Então, esse é o meu desejo também, né? Essa é a minha expectativa com esse vídeo, né? Que esse vídeo ajude, se você ainda não tomou a decisão de confiar a Cristo para ter a vida eterna, que você tome essa decisão tendo ouvido essas coisas, né? E no domingo a gente também comemora, no domingo de Páscoa a gente lembra o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. Você sabe por que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou porque, sendo santo, perfeito, e sendo que a morte era a consequência merecida pelo pecado do ser humano, Jesus, sendo o único homem perfeito, sem pecado, a Bíblia diz que a morte não podia retê-lo, né? E que por isso Jesus então voltou da morte. Isso mostra que o sacrifício que Jesus fez foi aceito por Deus e por isso ele venceu a morte e voltou da morte. E Deus promete também ressuscitar todo aquele que crer nisso, né? Nós também seremos ressuscitados da morte por conta daquilo que Jesus fez, se nós cremos nisso. Okay? Então esse é o significado da ressurreição que nos dá esperança também de que aquilo que Jesus fez valeu e pode nos salvar também, pode nos dar o perdão pelos nossos pecados. Então eu queria terminar esse tempo fazendo uma oração, né? E eu sei que isso pode parecer estranho, porque geralmente quando a gente prega uma mensagem a gente ora junto, né, com as pessoas e eu estou gravando. Mas não tem problema, né? Nessa oração, essa oração reflete o meu desejo, né, com esse trabalho que eu estou fazendo, né, com essa mensagem. E também eu espero que essa oração que você está assistindo aí, na hora que você estiver assistindo, ajude você, caso você também queira falar com Deus agora, né? Porque oração nada mais é do que isso, né? A gente conversar com Deus. E talvez você queira fazer uma oração agora a respeito do que você acabou de ouvir. Então eu vou fazer uma oração e vou tentar procurar ajudar quem está assistindo com relação a isso, tá bom? Senhor Deus, eu quero nesse momento agradecer, Pai, porque a gente pode ter esse tempo, agradecer porque a gente pode buscar o Senhor através da Tua Palavra, através da Bíblia. Ali o Senhor revelou tudo que a gente precisava saber a respeito do Senhor, a respeito do que o Senhor espera de nós, entender a nossa situação, mas também a gente encontra a solução, né, para a nossa condição diante do Senhor, a solução que está em Cristo, né, que está em Jesus. Então a gente também agradece, Deus, nessa Páscoa, né, a gente lembra na Páscoa daquilo que Jesus fez por nós, o fato que Ele morreu por nós e o fato que Ele ressuscitou, né, o fato que o sacrifício dele foi suficiente, foi aceitável ao Senhor, e a gente pode comemorar isso hoje, lembrar disso e ser grato por isso, né? Deus, agradecer porque nós que cremos nisso
Toda a nossa vida está baseada nisso, né? A gente pode lidar com qualquer situação, qualquer dificuldade, graças ao que Jesus fez por nós, né? Ainda que a gente venha a morrer, né, de uma doença como o que está acontecendo agora, ou qualquer outra coisa que nos acontecer, a gente sabe que o mais importante está garantido para nós, né? O nosso lugar no céu ele está garantido, não porque a gente mereça, porque a gente certamente não merece, mas porque Jesus morreu por nós, né? Porque o Senhor permitiu que a gente conhecesse isso, entendesse isso e cresce naquilo que Ele fez por nós, e por isso a gente pode confiar nisso. E a gente é muito grato por isso, Deus. Cada um que crê nisso é muito grato por isso. Como igreja, a gente quer lembrar disso nesse domingo e agradecer, Pai. Também eu quero agora ajudar, Deus, quem estiver ouvindo essa pregação, né, e deseja confiar em Cristo, né, com relação à sua própria vida, com relação aos seus pecados. Então eu vou agora fazer uma oração e quem fizer essa oração, não por causa da oração em si, né, as palavras da oração não são palavras mágicas, especiais, mas o conteúdo, né, se alguém fizer essa oração crendo no conteúdo dela, a Bíblia diz que essa pessoa ela será salva. Então eu quero agora tentar ajudar, né, quem tiver esse desejo a fazer essa oração. Seria mais ou menos o seguinte, né? A pessoa teria que dizer: meu Deus, eu entendi, Deus, que eu sou pecador. Eu entendi o que a Bíblia diz, que nós somos pecadores, que isso desagrada o Senhor. Isso significa que a nossa vida ela não é como deveria ser, não é a vida que o Senhor determinou para nós, não é uma vida justa, né? Nós não somos justos, nós vivemos de uma maneira que é injusta e que não é aceitável para o Senhor. E eu entendi isso, eu entendi também que o castigo por isso, castigo justo, por ofender um Deus que é santo, que é perfeito, que é eterno, o castigo é a separação eterna, né, o inferno, a separação eterna de Deus, um castigo eterno. Eu entendi isso e eu me arrependo, Deus, de ter vivido uma vida em pecado, me arrependo dos meus pecados, desejaria não ter vivido assim, né, isso que é o arrependimento, né? Se eu pudesse, não gostaria de ter vivido dessa forma. Então eu reconheço isso. E eu também creio que Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu também por mim. O sacrifício que Jesus fez, Ele também serviu para os meus pecados. E eu entendo isso agora e eu creio nisso. E eu peço que o Senhor aceite o que Jesus fez por mim, que o Senhor aceite a minha fé, aquilo que eu estou declarando agora, e que eu possa ser perdoado, Deus, e possa ter um relacionamento contigo, possa passar a viver uma vida com o Senhor. Que o pecado não cause mais essa separação entre eu e o Senhor. E é isso que eu peço, e eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez uma oração como essa, se você disser isso a Deus, crendo realmente no que a Bíblia diz, crendo realmente no sacrifício de Cristo, a Bíblia diz que você é salvo, né? Não por essa oração, mas pela fé naquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus fez na cruz é o que nos salva. Se nós cremos nisso, nós somos salvos, Deus nos perdoa dos nossos pecados e nos livra da consequência desses pecados. E é isso que a gente está comemorando hoje, isso é a Páscoa. Então, se você quer ter uma Páscoa realmente boa, é preciso refletir, né, nisso que você ouviu agora. Se você ainda não tomou essa decisão de confiar em Cristo, no que Ele fez para a sua vida, isso é fundamental, tá? Isso é a base, é algo necessário até para que você possa comemorar essa Páscoa de forma realmente completa, né? De forma plena, né? O que a Páscoa realmente significa. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que essas informações possam te ajudar com relação a isso, a conhecer o que é realmente a Páscoa, o que nós estamos comemorando e como que isso pode beneficiar e mudar a nossa vida, né? E eu posso falar por experiência própria, né? Porque um dia eu tive que reconhecer isso, tive que entender o que isso significava, né? O que significava a vida e a morte e a ressurreição de Cristo.
e precisei crer para que isso valesse para a minha vida, né? Porque eu também, obviamente não, eu sei que eu não mereço o que Deus fez por mim, eu sei que eu não mereço estar com Deus, eu mereço aquela condenação que Deus prescreve, né, para aqueles que pecam, mas por causa de Cristo eu creio que um dia eu estarei com Deus, né, por causa do que Ele fez por mim. E eu espero que isso seja verdade para todos vocês que estão assistindo, tá bom? Esse é o meu desejo e é assim que eu desejo então uma boa Páscoa para vocês. E na descrição desse vídeo também a gente vai ter aqueles links que já foram mencionados, né, que tem o conteúdo dessa mensagem, tem também um material da nossa igreja que fala sobre isso e um e-mail que você pode usar para conversar com a gente sobre isso. Essa semana me disseram que ninguém mais manda e-mail, né? Que as pessoas estão usando outros meios. Não é bem verdade, porque o meu e-mail do trabalho lá continua cheio, a caixa postal continua cheia de coisa lá sobre o trabalho. E nesse momento a gente entende que o meio mais seguro da gente conversar sobre isso ainda é, né, como igreja, ainda é por e-mail. Então você pode mandar um e-mail para esse endereço, eu tenho acesso, eu mesmo vou procurar responder. E a gente considera fazer mais vídeos como esse, tá? Não pretendemos parar isso agora na Páscoa. E eventualmente eu posso responder um e-mail desse que a gente vai receber através de um vídeo, né? Se eu achar que é uma dúvida ou uma informação que vale a pena passar para outras pessoas. Não vou identificar quem mandou o e-mail, mas talvez eu faça um vídeo com dúvidas que a gente receber, tá bom? Então está disponível esse canal para vocês falarem com a gente. Mais uma vez, uma boa Páscoa, espero que vocês continuem se cuidando, tenham um bom tempo, consigam aproveitar com a família de vocês, essa que mora aí com vocês, né? Ou então que você consiga conversar com a sua família por algum aplicativo, com juízo, né? Mas que a gente consiga comemorar essa Páscoa até um bom domingo, tá bom? É isso que eu desejo para todos vocês e talvez, quem sabe, até um próximo vídeo, tá legal?